Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Estamos em mais um podcast da editora Raízes Cristã. Eu, Thiago Teles, e minha esposa, Soraya Teles. Hoje nós vamos conversar com o pastor Adonis Silva, pregador da palavra e servo de Deus, dedicado ao cuidado espiritual e à edificação de vidas. O nosso amigo, pastor Adonis Silva, está lançando 2 livros, O Grito Mais Intenso da Alma e Rabiscos na Mão do Olheiro. Para iniciar, nós gostaríamos de ler a Bíblia, um versículo de Jeremias 18:6. Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Gostaríamos, pastor, que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho quem é o Senhor para podermos dar continuidade. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Adonis da Silva, sou pastor em Santo Amaro da Imperatriz. Estou ali junto com o pastor presidente, pastor Waltair Alves de Souza, meu amigo. Sou o segundo vice-presidente ali e também sou professor da Escola Bíblica Dominical. E estamos pregando a palavra de Deus aí nas igrejas, na igreja local. E então decidi escrever esses 2 livros, que são histórias vividas, experiências vividas e também são acompanhados de textos bíblicos, da palavra de Deus. Tudo baseado na palavra de Deus e da experiência de vida. Perfeito. Pastor, a gente estava aqui naquele bate-papo anterior às gravações e tu me colocou uma história de vida. Eu queria que o senhor pudesse colocar para as pessoas como foi não só escrever o livro, que isso a gente vai falar durante o podcast, mas quando você de fato aprendeu a ler, quando Deus colocou no seu coração de fato escrever esses livros, como que foi ali a sua infância até chegar para escrever os livros? Porque uma história como a sua edifica muitas pessoas. Eu conheci o Evangelho aos 10 anos de idade. Então, eu cresci numa família de 7 irmãos, né? E a nossa família é uma família pobre, né? Um tempo difícil nós vivemos também. Eu estou com 57 anos, você imagina nos anos 80. Então, era difícil. Então, estudei, só até a 4ª série. Sempre até gostei de ler. Agora, escrever, nunca gostei de escrever. Eu tinha preguiça de escrever mesmo. Mas, ultimamente, de uns 10 anos para cá, 12 anos para cá, eu escrevo quase todo dia. Todo dia, quando Deus me inspira alguma coisa, eu escrevo. Então, quando eu me converti ao Evangelho, aos 10 anos, fui levado por 2 irmãs na igreja. Me convidaram, a irmã Maria Polônia e a irmã Maria, que era minha tia. Eles me convidaram para ir numa escola bíblica dominical, num culto. Sim. E quando cheguei lá, eu ouvi a lição da escola bíblica dominical que falava sobre Davi, gostei muito, me chamou muita atenção. E o hino também. O hino cantado na igreja, que era Foi na cruz. Aqui dali me impactou a vida. E eu saí dali cantando. Cheguei em casa cantando e o pai e a mãe perguntaram onde é que eu tinha ido. Eu disse, eu fui na igreja dos crentes. E eles se interessaram e depois, logo após mim, todos eles vieram para a igreja e estão até hoje. Ou seja, você Glória foi a quem Deus. levou a família para a igreja. Foi quem levou a família para a igreja. Então, eu até a 2006, eu tinha leitura, mas assim, escrita, eu era bem ruim escrita. Para escrever, até hoje ainda estou aprendendo, estou estudando. Depois de 46 anos da minha vida, sem estar dentro de uma sala de aula, eu entro dentro de uma sala de aula para estudar, para fazer prova, para me formar, né? Eu quero me formar, eu quero fazer uma faculdade ainda. Se Deus quiser, ou de letras ou filosofia, um dos 2 eu vou fazer. Não, você já escreveu Amém. um livro, já tem filho, já plantou a árvore e tá quase, tá. né? Como diz o ditado, tá quase tudo certo. Bom, 1 Coríntios 1:27 diz: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. No livro Rabiscos na Mão do Olheiro, você afirma que Deus não escolhe os prontos, mas os disponíveis. Como isso confronta a lógica religiosa atual, que muitas vezes exige performance espiritual? Que na religião, no sistema, né, religioso, ele sempre, até a gente faz isso, procura pelo status, pela aparência, né, mas Deus é o contrário de tudo isso. Né? Quando Jesus ele conta uma parábola para os fariseus ali, os doutores da lei, em Mateus capítulo 21, versículo 28, sobre os 2 filhos. Né? Ele conta sobre um pai que tinha 2 filhos e faz um convite para os filhos. Vamos trabalhar comigo na vinha hoje? O primeiro já estava pronto. Né? Sim. Eu estou pronto, eu vou, pai. Só que o pai foi, mas o primeiro não foi. O segundo, que disse que não ia, ele estava disponível para ir. Porque às vezes a gente fala com a boca, mas lá dentro do coração, lá na alma, a gente, né, tem um outro sentimento, tem um chamado. Então, o segundo filho, né, que ali está falando dos
próprios fariseus, está falando das meretrizes dos publicanos, né? Que eles foram para ouvir a palavra, a mensagem pregada por João Batista no deserto. Jesus está falando disso. Sim. Então, o que eu quero dizer é que Deus ele não chama os prontos. Tem pessoas que se acham, eu estou pronto, mas não vai. Né? Agora, aqueles que estão disponíveis, eles vão. Perfeito, perfeito. Amém. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para quem se sente apenas um rabisco imperfeito, quebrado, como que entender o silêncio e o processo não são rejeição, mas é cuidado de Deus? O silêncio de Deus é algo que às vezes dói. Dói muito. Às vezes quer uma palavra, uma resposta, e Deus fica em silêncio. Eu lembro-me de Paulo, lembro-me de tantos personagens bíblicos. Jó, por exemplo. Jó foi um exemplo de pessoa que passou por um momento. Quantas perguntas ele fez para Deus, e Deus sempre em silêncio. Sempre em silêncio. Jó chegou a dizer assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Né? Ele esperar. Né? E Jó ficou ali firme. E quando Deus ainda vai dar a resposta a Jó, não tinha nem como responder. Né? Onde estava tu quando eu formava os ventos, quando eu fundava, né, as estruturas da terra? Onde tu estavas? E o nosso Deus é um Deus que... E Paulo, o apóstolo Paulo também é outro exemplo de um silêncio de Deus. Ele disse assim, eu orei por 3 vezes para que Deus tirasse de mim um espinho da carne, né? E Deus não me respondeu, mas só disse assim, a minha graça te basta. A resposta de Deus veio depois da 3ª oração. E para um judeu orar 3 vezes pedindo a mesma coisa é difícil. Mas na 3ª vez, Deus ainda dá uma resposta para ele dizer, não vou tirar o espinho, mas a minha graça vai ser o suficiente para você. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não, perfeito, perfeito. Salmo 131 diz, do fundo do abismo clamo a ti, Senhor. Em O Grito Mais Intenso da Alma, você mostra que o grito nasce no silêncio. Biblicamente, por que Deus permite períodos tão longos de silêncio antes de responder? Existem pessoas que têm um chamado específico de Deus, né? Para um propósito. Então, Deus ele jamais vai chamar uma pessoa e ele não vai mandar sem um preparo. Deus vai preparar na sua olaria, né? Na sua olaria, na sua maneira de trabalhar, não na nossa. Sim. Não é como nós queremos, nem como, né, às vezes a gente pensa, não, eu estou certo, é isso que eu tenho que fazer. Não, é na maneira de Deus. Quando eu pensava que estava certo, eu me vi no chão com todos os meus projetos, com todos aquilo que eu planejei para mim. Ali, disse, acabou tudo para mim. Até o ministério acabou tudo. Mais nada, né? Deus estava simplesmente trabalhando. Era um processo de Deus que ia começar a acontecer na minha vida. Ia mudar. Era um novo capítulo, Deus escrevendo na minha vida. Então, esse período de espera é o trabalhar de Deus, é a maneira para nos estruturar também, porque nós somos imediatistas, né? Nós queremos tudo para ontem, tudo para ontem. E Deus não. Deus ele os pensamentos de Deus estão mais altos do que os nossos pensamentos, os seus caminhos são bem mais elevados que os nossos. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Quando Deus estabelece, então tem um tempo para todas as coisas. Há um tempo de nós estarmos sozinhos, é um tempo de ficarmos só, de nós sentirmos aquele momento de solidão para nós se apegar mais a Deus mesmo. E a nossa alma, ela sente muito, ela deseja, porque a alma, na verdade, ela é o meio que se comunica no mundo espiritual e no mundo físico, né? Nós se comunicamos através do corpo, ela se conecta com o mundo físico, né? Nós estamos aqui, mas através do espírito do homem é que nós conseguimos, através da alma, se conectar com Deus. É nesse momento aí que, às vezes, há um momento do silêncio de Deus para nossas vidas, para um processo, trabalhar um amadurecimento, para nós entender que nós temos que esperar. Quando o salmista, no capítulo 41, ele diz assim, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, aí ele me tirou-me de um charco de lodo horrível e firmou meus pés sobre a rocha. Esse é um tempo de Deus. É o Kairos, que a gente chama, né? E tu falou que você perdeu seu ministério, tu perdeu algumas coisas. Essa perda foi para te moldar? No fundo, não é que eu perdi o meu ministério. É assim, eu dirigi a igreja, né? Daí, eu dirigi a igreja voluntário, sempre fiz trabalho de Deus voluntário.
E a gente sofre porque tu tens o teu trabalho, tens a tua família e Sim. tem um tempo ali, as pessoas atendiam a igreja, as pessoas sempre nos procuravam, precisavam de ajuda, tinha que visitar, Uhum. e cansa, né? E foram mais de 9 anos, 10 anos fazendo isso. E aí, quando eu peguei um serviço na universidade, eu disse, agora eu vou entregar a igreja, vou entregar tudo, vou ficar só buscando a Deus e vou trabalhar para ficar rico. Isso aí foi em 2006, dia 17 de outubro, 10h45 da manhã. Você lembra até hoje do... Isso ficou gravado na minha alma, né? Ficou a marca ali, a cicatriz está ali. Então, é nesse momento que eu estava falando com Deus, assim, dizendo para Deus, eu vou trabalhar, vou ficar rico, depois eu ajudo os missionários, faço isso, fazer... que é tudo um projeto meu. Foi naquele momento ali que desabou tudo e eu vim pro chão. Marcelo caiu em cima de mim, fiquei 6 meses de cadeira de roda, 6 anos quase sem sair de casa, cercado da minha casa. Mas isso foi um processo de Deus, foi onde eu fui me aprofundar mais na palavra, na leitura, comecei a escrever, né? Antes Deus me dava uma mensagem, eu gravo, eu era mais novo também, vou pro culto e prego, não gostava de escrever. Agora hoje eu adoro escrever, todas as madrugadas eu escrevo. Os seus livros foram feitos na madrugada, né? Tudo na madrugada, escrito à mão. Que bênção. Salmos 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Como o senhor estava dizendo antes, né, que às vezes precisa do chamado, precisa sentir. A gente está clamando para que o Senhor também possa nos ver que nós estamos quebrantados e possa poder nos tirar de onde às vezes precisa, né? E nos dar o caminho. Muitas pessoas estão gritando por dentro, mas não conseguem nem orar. O que você diria para quem sente que Deus não está ouvindo o grito da sua alma? Deus está ouvindo o grito de todo ser humano. A pessoa, mesmo sem abrir a boca, sem falar, né? Tem pessoas que têm traumas, passaram por problemas, dificuldades, sofreram na vida. Então, elas não conseguem falar, mas dentro dela a alma dela está gritando. Né? Ali está as cicatrizes, ali está as feridas abertas ali, e ela está gritando ali de dentro dela. Mas Deus está ouvindo. Deus, ele ouve o clamor, ouve o choro, ele ouve o pensamento. A pessoa está sofrendo, os seus sentimentos, as suas emoções, que está na alma, né? Estão ali e Deus está observando. Deus está vendo. Deus jamais deixou de ver. Né? Deus sempre ele está olhando para o ser humano e ele está esperando uma ação, uma reação do ser humano para que ele possa agir na vida dele, né? Para que ele possa trabalhar na vida dele. E tem muita gente que estão dentro das próprias igrejas, estão na religião, mas eles nunca tiveram um encontro pessoal com Deus. Encontro verdadeiro. Um encontro verdadeiro. Como a história de Isaías. Isaías, ele era um profeta, mas ele só foi ter um encontro verdadeiro com Deus, um encontro pessoal mesmo com Deus, no capítulo 6. Quando ele contempla a glória de Deus, o que ele vai ver? Primeiro, ele só viu o defeito dos outros. E isso é um grande defeito de todo ser humano. Nossa, daqui a gente também já fez isso. Sim. Mas a gente vai aprendendo. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinando. Então, quando Isaías, ele contempla o Senhor, que ele vê a glória de Deus, ele é como se visse num espelho. Às vezes, ele vê só Deus, ele começou a olhar para dentro de si. Ele disse, miserável homem que sou. Pois eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ele vai reconhecendo, através da santidade, ele reconhece o seu erro, o seu defeito. E daí, um anjo toca na sua boca, purifica, e depois de purificado, ele diz, né, quando Deus grita lá, quem enviarei, quem há de ir por nós? Aí ele dá um brado e diz, envia-me a mim. Não, qual o recado que você dá para as pessoas, principalmente para aqueles que vão na igreja, mas não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo Jesus? É abrir o seu coração para Deus. As maiores pregações da Bíblia, tanto João Batista quanto Jesus, quanto os apóstolos, pode olhar nas pregações deles, eles pregam sobre o arrependimento. Arrependimento não é remorso, não é ter medo também. Arrependimento ele vem de dentro, lá da alma, lá do profundo da alma. O arrependimento, quando a pessoa ela reconhece que ela errou, que ela falhou, ou que ela não está fazendo correto, que ela não está buscando a Deus como deveria buscar, e ela se arrepende e se humilha. E a Bíblia diz que todos aqueles que se humilham, Deus exalta. Né? Então, a pessoa precisa primeiro ela reconhecer e se arrepender que ela está errada. Né? Se ela não consegue ter um encontro com Deus
com Deus pessoalmente, é porque falta alguma coisa. Falta se humilhar, falta se arrepender, falta reconhecer que ela não é nada, porque às vezes a pessoa ela não reconhece. Ela até se faz de humilde, mas dentro dela não há um reconhecimento. E todos nós somos falhos, temos defeito, precisamos ser trabalhado pelo oleiro, né? E esse processo, às vezes, dói muito. A gente pode dizer que a arrogância leva a essa falta de submissão à palavra, submissão a Deus? Duas coisas terríveis que eu digo que é o pecado no espírito, que é a arrogância, né? O orgulho e a arrogância, a soberba. A pessoa soberba é difícil dela se humilhar. É o tipo de pessoa mais difícil de se render aos pés de Jesus. Só um milagre mesmo de Deus, né? Porque ela é tão soberba que ela nunca vai reconhecer que está errado. É difícil. Eu já tive tempo na minha vida também que eu achava que sempre estava certo, não, mas quando a palavra de Deus ela bate na gente, a gente consegue enxergar que a gente está errado e a palavra de Deus é a correta. Não, e literalmente bate, né? Bate mesmo, né? Quando bate profundo. Ah, legal. 2 Coríntios 12:9 diz: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nos dois livros, a dor aparece como instrumento de formação. Como discernir quando a dor é apenas sofrimento humano e quando ela está ligada ao propósito de Deus. Tem pessoas que têm dores, têm, né, sofrimento que é natural, né? Não é mas tem algumas que é de desobediência. Às vezes a pessoa não quer seguir o propósito de Deus para sua vida e Deus vai permitindo algumas circunstâncias para que você venha entender. E é como o oleiro. O oleiro, quando está amassando o barro ali, o que é que o oleiro faz? Ele está amassando o barro com as próprias mãos para quê? Para encontrar onde é que tem um ar, né, uma bolha, uma pedrinha. E na nossa vida tem muito disso, muitas coisas assim que precisa ser moído, que precisa ser amassado mesmo para que saia o inchaço do orgulho, o inchaço da própria soberba, né, que são coisas do ser humano, da carne do ser humano. Então a gente precisa ser amassado. Quando a gente é amassado por Deus, não é uma rejeição. É porque Deus está moldando e está amassando o barro para que ele seja mais resistente, né? Porque o evangelho, tem muita gente que confunde o evangelho. Pensa que o evangelho é um mar de rosa. Não, o evangelho tem rosas, sim, mas tem espinhos. E outra, o evangelho sem cruz não é evangelho. Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não existe discípulo sem cruz. Se não tem cruz, não é discípulo. Pode ser qualquer coisa, menos discípulo de Jesus, ou mesmo um cristão, ou um seguidor de Jesus. Não é um seguidor de Jesus, é aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. E carregar a cruz não é coisa fácil. Não. Não é igual o evangelho de hoje, que é pregado de oba-oba, de muitas facilidades. Deus, quando ele dá as coisas pra gente, tudo aquilo que a pessoa recebe fácil, vai fácil. Então, Deus, quando ele vai te dar alguma coisa, ele vai provar, para ver se você vai dar valor naquilo que você recebeu. É igual o pai que deixa a herança para os filhos e nunca ensinou os filhos a trabalhar, e nunca ensinou os filhos a lutar. O que eles vão fazer? Vão botar tudo fora. Porque eles não tiveram experiência, não foram preparados para aquilo. E Deus, quando ele tem um chamado na vida de alguém, um chamado específico, ele vai preparar a pessoa. Ele vai chamar e ele vai assumir a responsabilidade do processo na nossa vida, para que nós viemos ser pessoas estruturadas. Não como as religiões querem, como o sistema quer. É como nos dias de Jesus. A religião se achava absoluta. Os fariseus. A religião, os fariseus, os doutores da lei. Mas eles não viram que Jesus era o Filho de Deus. Estava na frente deles. E eles não viram por quê? Por causa que eles se achavam prontos, como eu falei ali, a história dos dois filhos. Né? O primeiro disse que não ia, mas foi. O segundo que disse que ia, não foi. Por quê? Porque eu estou pronto mesmo. Né? E era a própria história deles. Jesus estava falando, era deles mesmo. E é o que que está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. É um evangelho de muita facilidade. E hoje, o evangelho, ele é a renúncia. Né? Tomar a cruz e seguir Jesus, isso é renúncia. É renunciar às nossas vontades, renunciar muitas vezes
muitas coisas que a gente Acha que precisa, não precisa. mas então o evangelho que é pregado hoje, que a gente vê aí nas mídias, para mim não é o evangelho da Bíblia. Você não vai ver. Olha a história dos apóstolos, olha as histórias dos profetas, né? Tem muita pessoa que pensa que para seguir a Cristo tem que ser rico. Não. Que Deus vai te dar um caminhão de dinheiro. de dinheiro, de presente, né? Não é assim. Deus te dá, Deus te abençoa, mas isso tudo tem um processo. A gente quer aprender a viver com isso e a lidar com essas coisas, né? Você fala da questão da hipergraça que se prega muito hoje em dia, né? Onde, em vez de Deus ser o centro, é o ser humano que é o centro. O homem é o centro. E o evangelho não fala isso. Em momento algum do evangelho fala que o homem é o centro. E sim que Deus é o centro. E que a partir dessa construção do evangelho, dessa quebra do homem em si, para se colocar a Deus e quebrar essa arrogância toda, é que você entende o que é de fato se arrepender, o que é de fato se ajoelhar, o que é de fato estar na presença de Cristo, né? Depender de Deus. Depender de Deus. Ser dependente de Deus. Ser pobre de espírito quer dizer depender de Deus. E às vezes o ser humano, ele quer botar Deus na parede, né? E depender de Deus é se entregar para ele, deixar ele trabalhar. Ele conduzir, ele que vai conduzir. Então, quando eu sofri um acidente ali em 2006, eu ganhava bem. Eu era bem estruturado, tinha umas pessoas que trabalhavam para mim. E então, só que quando eu me acidentei, comecei a ganhar, eu ganhava 5 mil, agora eu comecei a ganhar R$500 por mês. Com 4 filhos pequenos, aí o que aconteceu? Eu comecei a depender totalmente de Deus. E olha, eu vou dizer para ti que eu vivi melhor do que antes, na dependência de Deus. A gente tem luta, tem provações, claro. Isso aí sempre vai ter. Nós vamos ter, todo dia matando urso de manhã e um leão à tarde. Mas nós vencemos em nome de Jesus porque nós estamos na dependência de Deus. Ele é que nos guarda, nos protege, nos livra, né? Então, mas não botemos Deus na parede. É engraçado que as pessoas acham, você falou da questão de dinheiro, que quem vem para Deus, quem vem para Jesus Cristo, obrigatoriamente vai ficar milionário ou precisa ser, né? E a Bíblia, ela fala várias vezes em dinheiro, em recurso financeiro, mas nenhuma vez fala que o reino de Deus é pelo dinheiro. Nenhuma vez. Né? Não existe isso na Bíblia. E a gente sempre fala que as pessoas acabam indo para Cristo quando estão no último momento no poço. Mas não é porque Cristo ou Deus só escuta você lá. É porque você só escuta Cristo e Deus quando você está lá. Né? Então, assim, é diferente. Porque sempre tem essa história, mas Deus espera eu me humilhar para me escutar. Não. Você que esperou chegar no fundo do poço para pedir, para se colocar diante de Deus como filho, como Deus provedor da sua casa, né? Então são essas dicotomias, né? É aí que é o problema, que às vezes o ser humano, quando ele está bem, às vezes ele não procura Deus, mas quando ele está no fundo, e Deus ajuda, né? Sim. Deus ajuda. Deus sempre vai dar um escape para quem clama e quem busca ele, né? Não da maneira que as pessoas ensinam hoje, né? Alguns, não estou generalizando. Sim, também. Claro. Mas a maioria ensina hoje. Mas quando a gente clama, quando a gente busca, mesmo que a gente errou, mas se humilha de coração, Deus, ele ouve, perdoa e dá um escape. Sempre ele vai dar um escape. Há uma válvula de escape para nós sempre, né? Quem clama a Deus. Na maneira de Deus, também não é na nossa maneira, né? Às vezes a gente quer num tempo nosso e não é nosso tempo. Então, depender de Deus é muito bom. Mas essa questão até da dependência também, eu penso, não sei, pastor, como o senhor pensa, o senhor poderia explicar também a dificuldade que as pessoas, o ser humano tem de se colocar no lugar de filho, de que Deus é pai, de que a gente pode recorrer a ele, pode pedir, essa questão da gente também estar como filho, ser filho dele, receber esse amor à paternidade. Eu vejo essa dificuldade muito grande do ser humano entender isso, das pessoas se colocarem no lugar de filho de Deus, para poder, né, porque assim, o véu foi rasgado, o véu foi rompido, então a gente tem acesso ao Pai, mas quando a gente não tem essa identidade, o quanto é difícil chegar. Eu escrevi no livro ali que muitas pessoas eles não conseguem se reconhecer no reino, né? Por quê? Por causa de falta de identidade. A falta de identidade do ser humano, dado que é a primeira coisa que o inimigo vai atacar quando ele vai atacar um escolhido, uma pessoa chamada por Deus, é a sua identidade. Para quê? Para que haja dúvida.
para que o ser humano não venha entender quem ele é no reino de Deus. E quando a gente reconhece e conhece a nossa identidade, a gente sabe quem é. Né? Deus, a Bíblia vai falar, quando Jesus, né, o Pai confirma que Jesus, quando saiu das águas ali, que esse é o meu filho amado em quem me compraz. No Monte da Transfiguração, a mesma coisa. Esse é o meu filho amado em quem me compraz, a ele ouvi. Né? Então, Jesus, ele já recebe a identidade ali diante dos homens de filho, mas quando ele é levado para o deserto, para ser tentado, a primeira coisa que o inimigo vai atacar é a sua identidade. Sim. Vai dizer, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão, colocando em dúvida a identidade, né, de Jesus. E com nós não é diferente. Não é diferente. Se você tem um chamado, Deus tem um propósito na tua vida, primeiro passo do inimigo, a primeira avançada investida dele é te colocar dúvida de quem você é no reino de Deus. Mas nós somos filhos, claro que somos filhos por adoção, né? Sim. Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 15, diz que nós não somos mais escravos, mas somos filhos por adoção. Sim. Né? Fomos adotados por Jesus Cristo, e agora nós somos herdeiros. Temos uma herança, né? E a maior herança que nós temos é o céu. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Salmos 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor escreve que as feridas que tentaram nos silenciar se tornaram a voz que Deus usa para curar os outros. Como transformar dor em testemunho sem romantizar o sofrimento? Eu utilizei essa palavra aí, porque, vamos supor, você passa por um processo que nem eu passei. Enfrentei, eu ia perder a perna, ia ser amputado, e fiquei naquela situação difícil. E venci através da dependência de Deus, né? Fiquei ali na dependência, buscando a Deus, orando e me colocando na presença de Deus. E lendo a Bíblia. E a gente... Então eu venci. Essas feridas, elas ficam as cicatrizes. Para a gente sempre lembrar. Sim. Mas vai servir de testemunho. Testemunho para ajudar outras pessoas. Eu conheço quantas pessoas que passam por problemas. E eu passei por isso também. Mas eu fiquei na dependência de Deus e estou aqui hoje. Foram anos, já vai fazer 20 anos e ainda estou no processo. Então, estou no processo. Deus está trabalhando na minha vida, então, e serve de testemunhos. Então, se a pessoa passou por um trauma, qualquer coisa que veio, que se tornou como ferida, né? Porque às vezes uma palavra é pior do que uma flecha. Uma flecha. Né, uma palavra que a pessoa às vezes recebe de um pai, ou recebe de uma mãe, ou recebe de um amigo, ou de um pastor, de um líder, que é o seu líder, e aquilo fica uma ferida lá dentro dela e ela não consegue se desvencilhar daquilo ali. Então, o que eu quero dizer é que se você se colocar na dependência de Deus, você vai entender que tudo isso é um processo. E isso vai servir para testemunho. Né? Tem pessoas que foram abusadas e venceram, chegaram a ficar em depressão, outros, tantos tipos de situações, né, diferentes da minha, que também são feridas, que também a alma dela está gritando ali. Às vezes não pode contar para ninguém, mas ela está ali gritando. Sim. Né? Quantas vezes eu gritava dentro de mim, meu Deus, o que vai ser? O que vai acontecer agora com a minha família? O que vai ser de mim? Mas às vezes eu cheguei e pedi para Deus a morte. Eu disse, Deus, se tu me levasse seria bem melhor. Né? Pelo menos não ficar sofrendo. E o medo, assim, de a gente não conseguir vencer, não dar um respaldo, né, que as famílias... Sim, que merece, né? Mas Deus sempre me abençoou. Sempre esteve ali comigo nas horas mais difíceis que eu vou dizer pra ti, eu amo Deus. Amamos. Conta pra mim um pouco do seu acidente. Como aconteceu? Quanto tempo tu ficou ali? Até a sua saída e, de fato... Eu dirigi uma igreja no Alto Aririú por algum tempo, acho que uns 9 anos, mais ou menos, fiquei por ali. Comecei fazendo culto nas casas, aí depois alugamos um casarão, comecei a fazer culto e foi indo, depois desmanchamos o casarão, fizemos uma igreja, quando estava quase pronta já para ser inaugurada, já estava fazendo culto dentro dela. Uma igreja grande, nova, toda de material. Então... Aí, só que eu já estava meio cansado, de trabalhar, lutar e construir e correr atrás, porque daí tu deixa de correr atrás, né? Porque, sim, tu é responsável por tudo, né? Daí não é só a igreja, é a família, daí tinha a igreja,
a família, o trabalho. E às vezes é tanta coisa que às vezes sempre alguma coisa vai ficando. Aí foi onde eu parei, assim, eu trabalhando, aí peguei uma obra até que ia me dar um bom rendimento. Aí foi onde eu parei e disse assim, ó Deus, eu vou entregar tudo. Eu vou né? Eu vou parar de dirigir igreja, vou entregar, vou trabalhar, porque me aposentar também não vou, e assim, né? Esse pensamento. Claro. E foi quando eu vi, eu estava no chão. E nunca mais voltei para ali. Ali ficou um ponto final daquela página, daquela parte do livro da minha vida, né? E agora Deus vira a página. Então começa outro processo. Aí foi onde Deus foi trabalhando, desanimei, claro. Fui abandonado, assim, me senti abandonado pelos líderes, né? Que a gente me sentia assim abandonado. Eu achei que não que ia ser mais respaldado, mas às vezes até pelos amigos. Né? Um dia um amigo entre aspas, né? Chegou na minha casa e disse para mim assim: pois é, rapaz, tu dirigia a igreja, né? Tínhamos um trabalho, uma vida, e agora que vai ser dia, acabou tudo, né? Eu disse, aí eu na hora assim tomei um ar assim e disse, minha vida está na mão de Deus, e quem escreve a minha história não sou eu, é Deus. O que tem de ser para mim, o que vai ser para mim, o que Deus tem para mim, vai acontecer cada coisa no seu devido tempo. E aí passou 6 anos, mais ou menos. Aí eu comecei, ia pouco na igreja, porque também quase não tinha condições de ir. Mas fui me desanimei, tive uma época que eu tive tão desanimado que eu disse, eu vou desistir de tudo, eu vou abandonar tudo. E aí eu estava sentado na área da minha casa, né, eu tenho uma garagem, aí Deus me deu uma visão de tudo que estava acontecendo, assim, foi rápido, tipo um flash, e eu dei um salto de que eu ia voltar para os caminhos do Senhor, e vou ficar firme, vou para a igreja para ouvir a palavra, porque se tu deixar de se alimentar da palavra, você vai enfraquecendo, porque a palavra é um alimento, né, que sustenta a nossa vida espiritual. E aí fiquei ali, fui lutando, e aí até que surgiu os livros. Os livros eu já ia escrevendo, sempre eu fui escrevendo alguma coisa. E agora, por último, nos últimos anos, eu me dediquei mais a escrever tudo que Deus me dá. Tudo que Deus me dá, eu vou lá escrever no papelzinho. A gente pode dizer, então, que você teve um momento de revolta, e não de revolta contra Deus, mas da vida, das coisas. Da vida, das circunstâncias, dos sistemas religiosos, que a gente, às vezes, olha para essas coisas e quando a gente olha para essas coisas, a gente cai. Né? A gente quase acontece que nem a história de Asaf. Né? A gente tem que olhar para Deus, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e ficar fixo com os olhos dele. Pode cair o mundo, desabar o mundo à nossa volta, mas se você está com o olhar fixo em Jesus, os seus passos sempre vão ser firmes, porque você está caminhando para o caminho certo, para a Nova Jerusalém, para o reino dos céus. Ou seja, independente do que os homens fizerem, sempre olhar para Deus, sempre olhar para Jesus. Não importa o que eles fazem, o que deixam de fazer, nós temos o nosso compromisso. Eu tenho isso comigo e vou ficar firme nesse propósito. O meu compromisso, e o compromisso de qualquer cristão, de qualquer pessoa, é olhar para Jesus e pregar a palavra de Deus. Perfeito, perfeito. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. No livro O Grito Mais Intenso da Alma, o arrependimento aparece como um grito de esperança. Qual a diferença entre culpa destrutiva e o arrependimento que gera vida? Nós temos uma história na Bíblia sobre os 2 filhos lá, o filho pródigo, né, que pede para o pai lá a sua herança, e o pai dá, né, porque Deus não quer nada forçado. Ele vai, se você quer sair, ele vai deixar. Se você vai se arrepender, depois ele vai deixar para ver. E o filho pródigo, aconteceu isso com ele. O que ele fez? Ele pegou tudo que tinha, enquanto tinha o que gastar, tinha amigos, né? Porque é assim, a vida é assim. Lá no mundo, para os homens, você vale o que tem. Sim. Né? Vale o que tem. Para os homens. Isso pode ser até dentro da religião. Né? O que o ser humano precisa entender é que ele tem que ter uma visão em Cristo Jesus. Então, o filho pródigo, enquanto tinha amigos. Quando acabou tudo, acabou os amigos. E assim no mundo, assim em qualquer lugar que tu estiver. Então, quando ele se sentiu ali que não tinha mais nada, não tinha emprego, não tinha nada, o que ele foi fazer? Foi trabalhar, cuidar de porcos. Mas lá dentro do chiqueiro dos porcos,
E a alma dele gritou, né? A alma dele gritou. Pequei contra os céus e pequei contra Deus. E aí ele lembrou, disse, na casa do meu pai, lá os jornaleiros tem isso, tem aquilo. Uhum. Eu vou me levantar, Sim. né? Vou me levantar. Isso aí foi o grito lá de dentro. E Deus ouviu, né? Deus ouviu, porque deu força para ele voltar. E ele voltou. Só que ele não foi aceito como jornaleiro, ele foi aceito como filho. Sim. Então, todos que estão hoje na presença de Deus, estão dentro do reino, eles têm que saber uma coisa, eles não são um jornaleiro, eles são filhos. Eles têm uma identidade de filho por adoção e são filhos. Essa é a falta de conhecimento de muitas pessoas, é reconhecer quem elas são no reino. Né? Nós somos filhos de Deus. É bom, é engraçado a história do filho pródigo, porque você tem dois pilares. Um que sai, gasta tudo e volta e o pai tá de braços abertos. E o que sempre esteve, né? E aí Deus quer as 100 ovelhas, não as 99. Né? E essa identidade em Cristo muitas vezes as pessoas, a gente já escutou várias pessoas falando, não, eu não posso ir pra igreja porque meus pecados são muito grandes. Ora, Aí que tem que ir. Até A igreja, né? A igreja ela não é um lugar de santos. A igreja não é um lugar de santos. Se fosse um lugar de santos, não cabia nós lá dentro. exato. Né? A igreja é um ponto de socorro. É um lugar de pessoas que têm defeitos, que estão ali e está passando por um processo, um trabalhar de Deus, né? E através da palavra, a palavra que vai mudando. Não é o homem que muda o ser humano. Né? Quem muda é a palavra de Deus. Quando a igreja, essa igreja prega a palavra de Deus, ela está fazendo a sua parte. E eu não tenho que convencer ninguém. Eu tenho um propósito comigo que eu tenho que pregar a palavra. Sim. Quem tem que convencer não sou eu. Eu pregando a palavra de Deus como ela é, o processo do convencimento é do Espírito Santo. É ele que vai convencer o ser humano. sim. Né? Aí agora tem pessoas que se preocupam que tem que pregar uma palavra que vai convencer. Não, prega a Bíblia. Prega a palavra de Deus. Exato. Que o Espírito Santo ele tem o seu propósito. Né? A palavra jamais vai voltar vazia se tu pregar a palavra de Deus. Com graça, estou dizendo com graça, Claro. com direção de Deus. Né? E o Espírito Santo faz a sua parte. A parte nossa é pregar. A parte de Deus e do Espírito Santo é convencer. Então, pastor, a gente pode dizer que, assim, o senhor falou da igreja, da questão do se sentir, né, a pessoa que tem pecado não se sente digna de estar lá dentro, não se sente, né, não é justo ela estar lá dentro, porque às vezes ela está tirando o lugar de outro porque ela se vê pecadora e se vê num lugar, né, que já fez coisa errada. E quem não fez, acredito que não tenha uma pessoa hoje na Terra que não, né, que só Jesus foi perfeito e não se rendeu aos pecados. Qualquer um poderia ir para a igreja, qualquer um pode ir para a igreja, pode estar na presença de Qualquer Cristo. pessoa pode estar na igreja, a igreja é pública, pode ir, todos são chamados. Né? Agora, para assumir um cargo eclesiástico, um trabalho, sim. está ali, daí precisa passar por um crivo, né? Claro. Aí já é outra. Mas todos, né? Se existisse alguma pessoa justa o suficiente, Jesus não precisava nem ter vindo nessa terra, né? Sim. Não teve ninguém, então por isso que ele veio, né? E outra, o processo da santificação, ele é contínuo, ele é um trabalhar até o momento de nós morrer ou sermos arrebatados, né? Então, ele é um processo contínuo. Se tu dizer que eu vou para a igreja porque eu errei, todo mundo erra. Lá dentro não tem santo, não existe. Lá tem pessoas se santificando. Sim. É diferente. Elas estão ali, estão no processo, Deus está trabalhando, elas vai ouvindo a palavra, vai perdendo os maus hábitos, os maus costumes, né? E vai adquirindo costumes bons, hábitos bons, né? Tudo isso vem através da constância, né? Hoje eu tenho um hábito, eu tenho um hábito que, através da constância, eu peguei esse hábito. E tanto eu fui lendo, escrevendo, eu tenho um hábito. O dia que eu não faço isso, parece que você está incompleto. Falta alguma coisa. Então, eu tenho um hábito, porque a constância gera hábito e o hábito gera perfeição. Então, eu estou me aperfeiçoando cada dia. Aí vou continuar até Jesus voltar e até eu morrer. A gente não sabe o dia Só quem sabe o dia da manhã é Deus. Não, perfeito. É importante dizer isso justamente porque as pessoas acham que o frequentar a igreja é o que vai salvá-las ou o que vai ajudá-las. A igreja, se você não frequentar de maneira correta, é mais um compromisso social, é mais um prédio.
né? Porque não é o microfone, não é o cantor, não é o pastor que vai salvar a alma daquela pessoa, e sim a proximidade e intimidade com Jesus, né? Isso já está no individual. A salvação ela é individual. Agora não adianta ir para lá também que ficar vendo defeito de A, de B, de C. E não adianta de nada, só estou perdendo meu tempo. Só sou mais um religioso, né? E é isso que os fariseus faziam, né? Os saduceus também faziam. Isso. Então, quando Jesus chegava na casa de um pecador, que ele fazia, se ele é filho de Deus, por que ele está sentado ali? Mas Jesus veio para salvar os doentes. Ele disse, eu vim para os doentes, não para os são. Né? São, entre aspas, porque eles eram mais doentes do que era o sepulcro caiado. Hebreus 13:5 diz, nunca te deixarei, nem te desampararei. Para quem viveu abandono, rejeição ou falhas profundas, como reconstruir a identidade espiritual e voltar a confiar que Deus ainda chama? É que às vezes a pessoa está passando quando a gente está passando por uma luta, uma prova muito grande, a gente não consegue ver. Já vi se uma pessoa, quando ela está assustada, ela não consegue raciocinar direito. Quando a gente está passando um momento difícil, assim, uma vez vem uma prova, já vem outra em sequência, e ela não consegue ter de ver que Deus, ele não nos desampara. Ele não nos deixa. Daí, às vezes, o amigo vai te deixar, vai te desamparar. Às vezes, a família também não pode estar ali, né? Tu vai se sentir abandonado só. Às vezes, até o próprio pastor parece... Mas é um processo de Deus. É Deus mostrando pra gente que tem momento que a gente tem que andar sozinho. Só Ele e Deus. Dependente somente de Deus. E às vezes a gente quer ser amparado por um, por outro. E Deus. E a confiança total em Deus. É igual Jacó. Jacó, ele deixou a família e disse, agora eu vou ter que ter um encontro com meu irmão. O irmão dele, Esaú, né? Quem lê a Bíblia já sabe quem é. Então ele disse assim, mas eu vou ter que eu vou ficar num lugar sozinho, vou lá pensar, vou lá. E ele ficou ali, só que ele não estava sozinho. Deus estava com ele. Sim. Foi onde ele lutou a noite inteira. Ele ainda disse, eu não te deixo e não te largo enquanto não me abençoares. Sim. Foi ferido na coxa? Foi. Hum. Quando os filhos olharam pela manhã, o sol raiando assim, aquele homem manco vindo, manquejando, eles olharam, a roupa é do pai. Né? Aquele lá é Jacó, mas está mancando, mas com a benção na mão. Sim. Né? Com a vitória nas mãos. Então, tem momentos na vida da gente que a gente vai passar por alguns. E Jacó agora, o andar dele vai mudar. Né? Não vai andar mais, vai andar mancando, mas com a vitória na mão. Sim. Você falou de um tema que hoje em dia pega muitas igrejas, que é a questão do acolhimento. Né? No primeiro momento, as igrejas são tratadas como hospitais. A pessoa chega ferida, emocionalmente, com vários problemas. E depois vira um hospital de campanha, porque a igreja, aquelas pessoas viram soldados de Cristo. Mas o fato do acolhimento, das pessoas não se sentirem acolhidas na igreja ou em qualquer denominação, seja na católica, na evangélica, qualquer denominação, isso não está mais com a pessoa do que com a igreja? Porque se você quiser se sentir acolhido, igreja nenhuma você vai parar. Nenhuma igreja. Porque o acolhimento em si é um processo que você tem que aceitar, e não o contrário. Isso, em vez de trazer as pessoas para a igreja, acaba não afastando, não sendo uma arma do inimigo para que você, de fato, não procure a Cristo e sim o homem. Na verdade, a igreja, eu digo que é um ponto de socorro, né? É onde que as pessoas chegam ali feridas e elas são tratadas pelo poder da palavra de Deus. São acolhidas também por pessoas. Só que todo mundo tem os seus afazeres, né? Sim. Todo mundo tem os seus afazeres. Tem gente que quer ser bajulado toda hora, quer ser mimado, sei lá, se acostuma mal, né? Às vezes, né? Igual aquele filhinho que gosta de sempre estar sendo mimado. Tudo que ele quer tem que dar. Muitas vezes nós vamos ouvir um não e o sim. É duas coisas que o ser humano precisa aprender na vida. Ele tem que aprender a ouvir o sim e o não. Mas nós vamos ouvir muito mais não do que sim. Poucas vezes nós vamos ouvir sim. Então, tem gente que não consegue ouvir um não. Né? Vamos supor, se pede um dinheiro emprestado para você. Né? Você emprestou a primeira vez, emprestou a segunda. Na terceira vez você não empresta e você dizer não, ele já vai se sentir ofendido porque se acha no direito de que... Então, tem pessoas que é assim. Então, você vem para a igreja, você é cuidada, é tratada. A palavra de Deus é pregada. E outra pessoa também tem que se achegar nas outras. Né? Sim. Para irmos para o encerrando,
Eu vou ler um versículo de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Se você pudesse deixar, pastor, uma palavra final para quem está vivendo hoje o silêncio, o grito ou o processo do oleiro, o que Deus colocaria no seu coração para dizer? Eu quero dizer, para todos os ouvintes que estão ouvindo, é que o Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele promete alguma coisa, ele vai cumprir. Tem pessoas que têm chamado, tem pessoas que não. Deus, ele quando promete, ele cumpre. Agora, o tempo não é o nosso tempo. Deus, ele não trabalha com o meu imediatismo. Deus, ele tem um processo, o tempo dele, a hora que ele vai agir, a hora que ele vai trabalhar. Às vezes a gente pensa, eu queria para agora, eu preciso para agora. Na minha visão, é para agora. Mas Deus sabe o que eu preciso, que às vezes não é naquela hora. Eu preciso passar aquele caminho ali. Que na hora certa ele vai me dar a resposta, na hora certa ele vai me atender. Então, é nós reconhecermos e sermos dependentes de Deus. Quando nós começamos a depender de Deus na oração, na leitura da palavra, na comunhão com a igreja, na comunhão com os irmãos, né? Porque isso tudo faz parte da nossa caminhada, faz parte do reino de Deus. E o inimigo, o que ele faz? A primeira coisa que ele quer é dividir, né? Ele vem para dividir. Mas Jesus veio para juntar, ele quer juntar. Então é isso aí, a minha palavra é essa. Fique firme, busque a Deus, vá orar. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de falar com Deus. Ah, mas eu não sei orar. Ninguém precisa saber orar. Você não sabe falar? Você não sabe pedir alguma coisa para alguém? Ou conversar, ou contar? Para Deus é melhor ainda. Deus, ele gosta de ouvir. De ouvir. E também gosta que nós também paremos para ouvir ele falar. Às vezes a gente quer falar, não deixa Deus falar. Mas Deus também gosta de ouvir. E nós temos que chegar diante de Deus e falar para ele. A Bíblia diz assim, ó, que se com tua boca confessares e com teu coração crer. Então, para haver uma conversão real, um encontro real com Deus, precisamos confessar. Confessar nossas mazelas, as nossas falhas. Que tudo defeito nós temos. Que uma coisa que mais nós temos é defeito. Sim. E nós estamos onde? Nós estamos na mesa de Deus, ali na mesa do oleiro, e o oleiro está trabalhando. Ah, quebrou na mão do oleiro, que coisa boa. Agora ele vai amassar de novo e vai fazer uma outra forma. Né? Vai usar o mesmo barro com uma forma nova, uma história nova. Perfeito, perfeito. Bom, pastor, a gente quer te agradecer. Foi, assim, mover aqui pra gente, um orgulho ter você aqui com a gente. Principalmente por conta dos 2 livros, né? A história do pastor é uma história fantástica, uma história incrível, tá? Do acidente, da questão de quando você começou a ler, dos livros escritos na madrugada, da sua experiência de vida, de família, de pastoreio. Então a gente quer te agradecer muito, muito, encerrando aqui o podcast e dizer assim, todos nós precisamos aprender, né? Nós vamos morrer aprendendo. Exato, exato. E que a igreja seja uma bênção na vida de todo mundo, né? Pastor, muito obrigado. Amém. Obrigada, pastor.